Tira um cliente. Recebi essa mensagem no direct e eu queria te dar uma mini aula aqui sobre a minha experiência. Não tem uma fórmula única, mas eu e você na advocacia, a gente chega um momento que a gente precisa decidir demitir certos clientes. Então, vamos começar com dois cenários. O primeiro cenário é a pessoa que ainda não é sua cliente e você ainda tem a opção, a oportunidade de, se quer começar um relacionamento com essa pessoa, se quer patrociná-la, se quer oferecer seu serviço. Então vamos começar por esse cenário e depois a gente vai para o cenário de alguém que já te contratou, beleza? Vamos lá. É claro que quando você está aí precisando de dinheiro, sabe, as coisas estão muito difíceis e, né, conta para pagar é conta para pagar, é inadiável. E aí você acaba aceitando algumas pessoas que você sabe que tem traços de que vão dar problema, né? Mas vamos falar outra situação em que, sabe, você consegue respirar um pouco financeiramente. É muito importante você buscar entender o perfil, inclusive quando eu digo perfil, o perfil moral, de integridade de uma pessoa que vai no seu escritório. Estou dizendo que você só deve patrocinar pessoas super éticas? Não, né? Todo mundo erra. E tem pessoas que cometem coisas horríveis. E tá tudo bem. Mas é importante você entender com quem você está lidando, sabe? Porque muitos advogados, especialmente aqueles que ainda são advogados, né? Ou seja, advogado de uma equipe só eu, eles têm esse desafio, né? Eles acabam aceitando pessoas que eles não têm condições de lidar emocionalmente com essa pessoa, né? Então, uma pessoa desonesta, uma pessoa que às vezes te puxa para baixo, que fica enchendo o saco o dia inteiro, noite e dia. E é muito importante, quando você conversar com pessoas que estão te procurando, você entender esse perfil. Nem sempre você vai conseguir entender, mas é importante buscar. Por quê? Porque pior do que não ter cliente é ter cliente ruim. É a pessoa que te manda o WhatsApp o dia inteiro, aí reclama que você não respondeu, aí te ameaça, né? Uma coisa muito importante, gente, não negocie com terrorista. Te ameaça, vou na OAB, vou nisso, vou naquilo. Mas senhora, eu só não respondi hoje a mensagem. Pessoa que só fala coisa ruim, só negatividade. Nem sempre você consegue pegar isso nas reuniões de prospecção. Mas é uma coisa que você precisa refletir. Se você quer esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa, às vezes, atrai tanta coisa ruim e gera tanta demanda, e tanta demanda de suporte, tanta demanda emocional, que no final do dia, será que valeu a pena? E geralmente são essas pessoas que falam mal. Mesmo que você fizesse tudo perfeito, ela fala mal. São essas geralmente as pessoas que vão te ameaçar, sabe, de coisas ruins. Então, o primeiro filtro que você tem que fazer é o filtro pré-contratação. E salvo em situação que você precisa absurdamente do dinheiro, demita o seu cliente antes dele virar cliente, sabe? Na minha empresa, hoje a gente busca fazer isso também. É claro que muitas vezes a gente não consegue, né? A gente às vezes entram clientes que a gente não gostaria, que não tem nada a ver com a gente, que não tem inclusive fit, né? Não tem nenhum tipo de relação de valores com a gente. Mas acontece. Então eu, como advogado, eu tenho que buscar sentir isso. E aí ao longo do tempo, é claro que você vai ficando melhor nessa filtragem, né? Hoje eu sou muito melhor do que quando eu comecei lá em, sei lá quando, 2007, 2008, na advocacia. Agora vamos pensar o outro cenário. Felipe, a pessoa entrou, me contratou e é o seguinte, é isso aí, terrorista. Terrorista, é o dia inteiro só coisa ruim, só ameaça, só coisa ruim, né? A pessoa que moralmente não tem nada a ver comigo e eu não pude identificar antes. Ou até pude, mas eu tinha dinheiro. Eu precisava do dinheiro, né? Então não rolou. Sendo muito honesto contigo, faça uma reflexão se não vale a pena demitir essa pessoa. Demitir entre aspas, né?
mas de não mais patrocinar essa pessoa. Eu sei que é uma opção delicada, porque às vezes envolve você restituir essa pessoa, às vezes envolve você desembolsar aquilo que você recebeu. Mas olha, hoje na minha empresa, quando a gente vai fazer o custo para alguém, a gente já insere o custo do reembolso se a gente errar na seleção do cliente. Sabia? Então, a gente já tem na nossa cabeça o seguinte: se essa pessoa que a gente vai ajudar for uma pessoa que lá na frente não tem relação com a gente, não tem fit com a gente, e a gente quiser simplesmente reembolsar e se livrar dessa pessoa da nossa vida, a gente tem um custo para isso. E sabe o que é legal? É que a gente passa até a cobrar mais, porque acaba que o nosso preço também envolve o custo de, eventualmente, para algumas pessoas, pelo fato de a gente errar na seleção, a gente até mesmo acabar reembolsando, né? Então, é muito importante para clientes que já são clientes e que não tem nada a ver contigo do ponto de vista moral, você pensar se não vale a pena demitir, se não vale a pena reembolsar e tchau. Ah, Felipe, mas eu fiz a inicial do cara. Ah, Felipe, mas daqui a 5 anos eu devo ganhar uns 20 mil aí de sucumbência. Eu entendo tudo isso, eu respeito se você quiser manter. E jamais eu vou te julgar por isso. Afinal, cada um sabe a sua realidade financeira. Mas, se você puder considerar isso ao longo do tempo, conforme você for crescendo na sua advocacia e você tiver uma gordura de demissão de clientes, você vai ver como que isso é bom, sabe? Porque, cara, tem gente que não vale a pena. Não vale a pena. A quantidade de e-mail, a quantidade de WhatsApp, a quantidade de coisa ruim que a pessoa traz, não vale a pena. Hoje é curioso, né? A gente, é óbvio, como a gente já tem muito tempo, né, nesse mundo, a gente consegue sacar melhor pela pergunta da pessoa, pelo jeito que ela fala com a equipe no WhatsApp. A gente consegue sacar muito o estilo da pessoa. Mas tem gente que passa, né? Quando a gente saca estilo, a gente já diz que a gente não consegue ajudar essa pessoa. A gente nem faz a proposta comercial para ela. Mas depois que a gente faz a proposta, enfim, a gente errou na seleção e a pessoa entra no escritório, é muito importante a gente tomar essa decisão conforme a gente começa a identificar os traços dela. Entendeu? E mais uma vez, deixa eu ser claro, eu não estou falando que é para você abrir mão dos seus honorários de sucumbência, eu não estou falando que é para você reembolsar todo mundo que for chato, mas considere isso. E você vai ver que vai ser muito bom, porque, vamos supor, de 20 clientes novos, você tem o erro de seleção em um, aí você fala, beleza, mas os outros 19, de alguma maneira, estão pagando por esse um, porque tem uma gordura. Olha que coisa boa, hein? Rede em pleno Estados Unidos. Ai, tô aqui em casa, as crianças saíram e resolvi vir esse papo aqui contigo. Então, você tem essa gordura que os 19 estão pagando, sabe? E vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Não sei se vocês já fizeram isso, mas a sensação de você se livrar de uma pessoa que só traz coisa ruim para o teu escritório é muito boa, sabe? É claro que isso varia, seu momento, sua situação econômica, mas eu não tenho nenhum problema em demitir cliente. Nenhum problema. E todas as vezes que eu decidi demitir um cliente, ou que eu disse não para um prospect, alguém que estava querendo me contratar, eu não me arrependi em nenhum deles. Foi livramento total. Então fica essa reflexão aí para você e faça o teste. Você vai ver que é bom. Você vai ver que é bom. Tamo juntos! E já aproveita, ó, manda esse vídeo aqui sobre demissão de cliente para aquele teu amigo que está sofrendo com cliente, tá? Clica aqui na gaivotinha e manda. Valeu!